Eu tenho aqui uma ilustração de um aparato experimental e que foi muito utilizado nos primórdios, há 300 anos atrás. Aqui o que nós temos é um gás que ocupa uma parte de um tubo, de forma que vamos chamar de L esse comprimento aqui, né? É o comprimento da parte do tubo que contém o gás. Esse gás está como que aprisionado, porque aqui eu tenho um fluido, qualquer um líquido, melhor dizendo, melhor do que fluido, um líquido, que é um fluido, mas de qualquer maneira, aqui eu tenho um líquido cuja densidade, vamos chamar de ρ índice L, é a densidade do líquido. Ora, seja a seção transversal, né, dessa coluna aqui, contendo o gás, tá? Então, A é esta área. Portanto, o volume ocupado pelo gás, o volume é igual a área vezes a altura. Tem uma forma cilíndrica, portanto, o volume é igual a A, que é conhecido a priori. Então, tudo que eu preciso fazer para determinar o volume ocupado pelo gás é multiplicar a área dessa seção transversal pelo comprimento do tubo ocupado pelo gás. De forma que esse é o volume ocupado pelo gás, né? Muito bem. Aqui existe, e é fácil confirmar isto, existe uma diferença de altura entre essa coluna e esta coluna aqui. Essa altura se refere só à parte contendo um líquido, mercúrio, por exemplo, né? Ora, a gente pode determinar, então, o volume ocupado pelo gás, medindo L, e a gente pode também inferir sobre a pressão exercida pelo gás. Por quê? Eu estou aqui querendo medir a pressão exercida pelo gás e o volume ocupado pelo gás. Ora, essa pressão exercida pelo gás, ela pode ser determinada a partir dos seguintes ingredientes. Em se tratando de um líquido, essa pressão, que é a pressão exercida pelo gás, ela é igual à pressão atmosférica, vamos chamar aqui de P0, se essa extremidade aqui está aberta, é a pressão atmosférica, mas pode ser um valor P0 qualquer, né? Mais ρ, a densidade do líquido, vezes G, vezes H. H é a altura dessa coluna. Então, temos aqui um arranjo experimental, né, curioso e simples, né, onde o objetivo é o de medir a pressão exercida pelo gás e o volume ocupado pelo gás. Muito bem. Boyle fez uma série de experiências
e concluiu uma coisa curiosa. Ele concluiu o seguinte: se eu colocar aqui um gás, hoje diríamos a uma certa temperatura, mas ele não estava preocupado com uma dependência com a temperatura. Se eu colocar aqui um gás e esperar um certo intervalo de tempo, para que ele se termalize, esteja todo ele a uma mesma temperatura e não variando a temperatura, porque isso é importante, né? Então, tomando esse cuidado todo, Boyle chegou a uma conclusão, a uma lei empírica, porque tudo que ele fez foi determinar a pressão e o volume. E ele concluiu que P vezes V é igual a uma constante. Vamos chamar essa constante de C. Ora, na realidade, a maneira mais fácil de concluir isto é determinando o volume e ver agora qual é a pressão correspondente a este volume. Ora, o que Boyle concluiu é isto. É que, ao medir o volume e encontrar qual é a pressão correspondente, ele verificou que variando o volume, varia também a pressão, de tal forma que a curva é um ramo da hipérbole. São curvas deste tipo aqui. De forma que esse é o resultado. É uma lei empírica, porque você mede o volume, vê qual é a pressão associada, mede nessas circunstâncias, na primeira, é o que nós chamaríamos de temperatura constante, né? Mede o volume, a pressão, mede um outro volume, determina a pressão correspondente. Então você faz, é um gráfico que você traça. É isso, um gráfico. E agora você liga esses pontos e verifica que esse comportamento pode ser descrito por esta expressão aqui. Ou, de outra forma, P é igual a C dividido pelo volume. É uma outra forma, né, de escrever a lei de Boyle. Né? Ela foi uma das primeiras leis, né, envolvendo o estudo dos gases considerados como gases ideais, né? E o gráfico é este aqui e a lei é esta aqui. Como ele fez? Como eu disse, medindo. Para um determinado valor do volume corresponde a uma pressão. Um outro valor do volume corresponde a uma pressão. Então, é um resultado que nós chamamos hoje de empírico. Ele é determinado, ele é obtido experimentalmente. Esta lei de Boyle deu início a uma série de pesquisas envolvendo o comportamento dos gases, que nós chamamos hoje de gases ideais, mas também nós podemos falar de gases não ideais também. Mas, de qualquer maneira, nós estamos aqui estudando, primeiramente, o caso mais simples dentre todos, que é o caso do gás ideal. Então, essa é a primeira lei empírica, uma lei importante, né, na história das ciências, e ela é bastante simples.